Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer? Jesus me encontrou. Em minha vida existia um vazio, porque não tinha amor no coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Mas Jesus mostrou-me o caminho e encheu de amor meu coração. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Tanto tempo eu andei por este mundo, perdido, sem paz encontrar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Mas hoje Jesus me encontrou e mostrou-me como é lindo a gente amar. Pelos caminhos que me ensinaste a caminhar, eu quero sempre o Evangelho anunciar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar, pois o vazio que existia em minha vida Jesus tirou e nunca mais há de voltar. Senhor, te peço, não me deixes mais sozinho, esteja sempre ao meu lado a me guiar, pois eu não quero sair dos teus caminhos, sem tua graça eu não posso caminhar. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer.
Ouvintes, este é um estado geral do homem no presente século. Sabendo tanto e tendo tanto o que fazer, ainda não sabe o que fazer e como fazer. Um certo mancebo chamado na Bíblia de um mancebo de qualidade, um homem velho, solteirão, foi a Jesus Cristo dizendo-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A sua pergunta foi sincera e teve uma resposta sincera. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Agora nós vamos notar uma coisa, que aquele mancebo não apenas sabia, conhecia os mandamentos, mas praticava-os, observava-os, porque a sua resposta foi esta: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu fui criado nisto aí. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ora, meu ouvinte, ali ele estava obtendo a resposta cabal de sua pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi na corda de seu coração. Como conhecedor das coisas, como onisciente, ele pôde ver qual a corda que prendia aquele rapaz. Disse: vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ora, toda a Bíblia Sagrada, e através do próprio Senhor Jesus Cristo e de seu sacrifício, nos garante que nós não somos salvos por fazer isto, por dar coisas para os pobres. Isto pode ser um resultado da salvação, mas não uma condição para ser salvo. A condição para a salvação é a fé no sacrifício de Jesus, mediante um arrependimento sincero dos pecados. Em último caso, era preferível que aquele rapaz não obedecesse nenhum dos mandamentos, adulterasse, matasse, furtasse, dissesse falso testemunho e não honrasse seu pai e sua mãe, e chegasse a Jesus como Maria Madalena foi levada a Jesus. Seria preferível para ele ser aquele ladrão crucificado do lado direito. Seria 1000 vezes preferível. Por quê? Jesus Cristo sabia qual a corda que prendia o seu coração. Quando ele pediu isto para ele, vender tudo que tinha e repartir pelos pobres e ter um tesouro no céu, o rapaz, ao invés de ficar muito alegre, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E esse é o estado da era em que estamos vivendo. É a era de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Não preciso de mais nada. Ora, melhor fora que ela vendesse tudo, desse tudo o que ela tem e comprasse linho fino,
colírio para os seus olhos, para ver a promessa de Elias na Bíblia Sagrada, para ver o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para ver o rapto, o arrebatamento, para ver a revelação dos 7 selos, para ver a revelação dos 7 trovões, do Apocalipse, das 7 eras e de todas as Escrituras. Agora, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. A sua riqueza implicava não somente no ouro e na prata, mas também na condição moral e religiosa que ele tinha. E continua dizendo Jesus: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Daí então a salvação ficar tão distante do homem quanto os céus estão distantes da terra. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Alguém diz: que tinha Pedro? Tinha uma rede velha para pescar, por isso deixou tudo. Que tinham eles? Aqueles que deixaram suas coisas para seguir a Jesus? Eles não tinham condição farisaica, não eram fariseus, não eram sacerdotes, não eram políticos, não tinham bagagem alguma, currículo algum, escolar, religioso, político, nem coisa assim. O que tinham eles de deixar para seguirem Jesus? Ora, alguém diz: eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. A viúva pobre estava dando tudo o que ela tinha. Então ela estava dando mais do que aqueles que estavam oferecendo a sobra do que tinham. Eles amavam o que eles tinham. Eles amavam suas redes. Quanta gente ama um cigarro que tem menos valor do que uma rede? E por isso não dá um passo decisivo na sua vida. Eles amam de uma maneira inconsciente. Eles são presos àquilo. E assim estava aquele jovem, aquele mancebo preso às coisas que ele tinha e descansado na sua condição moral e porque obedecia os mandamentos. De todas as formas ele se descansava nisto. Ele era rico materialmente falando e de acordo com a lei de Moisés também ele era rico, porque ninguém podia condená-lo de adultério, de roubo, de crime, nem de coisa alguma. Mas veja o que acontece com a era em que estamos vivendo. É uma era que chegou a um lugar que não sabe o que fazer. Porque depois de explorar todos os recursos, então o que diz você? Não sei mais o que fazer. O ouro já foi explorado. Haja ouro num país e o seu dinheiro permanece fraco. Haja diamante. Haja minérios de todas as formas. E vai se enfraquecendo cada dia mais. Agora você pense um pouquinho. Haja qualidades. Haja moral. Haja religião. Haja tudo isto que aquele moço tinha. Ele tinha tudo isto. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha tudo. Ele tinha religião, ele tinha boa reputação, ele tinha todas as coisas. Mas não tinha a vida eterna. Ele não sabia o que fazer.
Eu pergunto, o que tinha Raabe de fazer? Se algum dia o seu coração se angustiou e procurou pela salvação, ela não sabia o que fazer. Mas aquilo aconteceu, o que ela fez, aconteceu de uma maneira predestinada, elegida. O que tinha que fazer Moisés? Você sabe que depois que Deus falou a Moisés, ele sabia o que fazer e como fazer. Agora, um homem que, sozinho, estava incumbido de libertar um povo das garras do poder de Faraó. E como podia ser isto? O que fazer e como fazer? Quando ele pensou que tinha que fazer segundo sua força, ele matou um egípcio e aquilo lhe causou um problema terrível, uma desmoralização apenas. Mas quando ele foi realizar aquilo que de fato ele tinha que fazer, através do próprio Deus e Deus através dele, então foi tudo diferente. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer. Você não sabe mais qual remédio tomar. Não sabe mais em que religião, em qual denominação crer. E você está sempre desafiado pela doença, pela confusão. Você está sempre desafiado pelos ismos. Em todas as partes há ismos. E todos os ismos são baseados na mensagem de Deus, na Bíblia Sagrada. E por fim você chega a uma confusão tal que você diz, eu não sei mais o que fazer. Estou em dificuldade. Ficaram 12 apenas com Jesus. E quando Jesus perguntou para eles, vocês também não querem ir? Pedro saiu na frente com a palavra pelos demais. Para quem iremos nós? O que fazer nesta hora? O profeta responde, se Deus colocou aquilo em seu coração, você fique quieto. Se Deus colocou a mensagem no seu coração, fique quieto, porque Deus não especula. Deus não interroga. Deus não está interrogando aqui e ali, cogitando. Deus não está de esquina em esquina, procurando um sucesso, procurando levar a cabo sua obra para não ser derrotado. Não. Deus está quieto na hora que Ele tem que estar quieto. Ele tem dispensações que Ele não se move. Por 400 anos Ele não se moveu. E se alguém teve que ouvir a sua voz, foi de uma maneira secundária, foi através de sonho. Não havia profeta na terra. E Deus silenciou com Saul. E quando ele caiu em silêncio com Saul, Saul apelou, foi a feitiçaria. Quando Deus não quer falar sobre determinados mistérios, o que fazem os Saúls desta era? Começam a buscar aqui, ali e acolá, e daí a pouco volta com a resposta do próprio profeta. Saul voltou com a resposta do próprio Samuel, do próprio profeta. Então há uma mensagem ali, a outra mensagem que o profeta diz isto, diz aquilo. Essa é a característica deles. É dizer que há uma mensagem assim, outra mensagem daquele jeito. Mas agora, meus ouvintes, meus irmãos que têm crido na palavra da era, se Deus colocou isto em seu coração, diz o profeta, fique quieto. O segredo principal do 7º selo é silêncio. Todo negócio publicado, discutido com muita gente, não tem um bom fim. O profeta fala daquele homem que foi construir um barco à vista de todos que passavam. De repente ele não tinha um barco, ele não sabia o que ele tinha. O que ele fez? Teve que esconder aquilo lá no fundo do quintal de sua casa e fazer sozinho, porque os palpites eram demais.
Se Deus tem falado ao seu coração, tem te dado o mapa da vida eterna, fique quieto, descanse nele, porque ele próprio cuida de sua obra. Há, por exemplo, uma recomendação que é impreterível para o arrebatamento. Ela tem que preceder um acontecimento que tem que preceder o batismo do Espírito Santo para o arrebatamento. Porque houve batismo do Espírito Santo para crer na mensagem de Lutero, justificação pela fé. Houve batismo do Espírito Santo para crer na santificação, a mensagem de Wesley. Houve batismo do Espírito Santo para crer nos dons. Mas agora batismo do Espírito Santo é para ser arrebatado. E a única coisa que tem que acontecer, que precede esse arrebatamento, esse batismo, é o novo nascimento. Mas você diz, o que hei de fazer para renascer? Nicodemos perguntou. Mas vem a pergunta, o que fez você para vir ao mundo? Basta ser um germe original. E se é predestinação, dentre milhões de gens, Deus escolheu você dos lombos de seu pai, e sua mãe foi incubadora por 9 meses, e você veio à luz. O que fez você para nascer? Só nasce de novo aquele que é um embrião de Deus, aquele que é gens de Deus, aquele que está nos lombos de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. Teve você de fazer alguma coisa para nascer, para vir ao mundo? Tem você de fazer alguma coisa para ir à glória eterna? Fique quieto. Se Deus pôs esse germe em você, você nascerá do outro lado. Você se manifestará como filho de Deus, coisa que a própria natureza está gemendo. É por este nascimento, por essa manifestação, e assim Deus te abençoa. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer. Importa renascer, com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vamos perguntar mais uma vez para ficar bem enfatizado. O que teve que fazer você para vir ao mundo? Foi você quem escolheu a si mesmo? O sexo, a família, a condição que você viria ao mundo, moreno, de cor, ou branco, loiro, de cabelos pretos ou loiros, você quem escolheu? Não. Jesus disse, fui eu quem escolhi a vós. Não foi você quem escolheu a Jesus, foi Jesus quem escolheu a você. Crê somente nisto, e você dará a vida por isto. Pedro disse, nós que demos a vida por isto, que deixamos tudo. Ouvintes, Deus agora pode vos abençoar com esta mensagem, e isto fazer saltar uma coisa dentro de cada coração, aquilo que salta para a vida eterna. A água do Espírito, o Espírito Santo crendo na verdade, na eleição para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor te dê a paz, a saúde e a segurança. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meu caminho em suas mãos. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu.
Sei que em sua mão leva o sinal que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. A predestinação olha para o destino. A eleição olha de volta à presciência. Ouvintes, existe muita curiosidade sobre o futuro. O passado é conhecido. Um dia ele foi futuro. E muitas das coisas que aconteceram se tornam tão comuns que são esquecidas, ficam no mar do esquecimento. E, no entanto, antes de acontecer, eram esperadas com curiosidade, com interrogação, com expectativa. Mas depois que aconteceram, então tudo ficou comum. O presente é lotado de surpresas agradáveis e desagradáveis, ora sorrindo, ora chorando, mas foi também um futuro que está passando para o passado. Há muita curiosidade sobre o futuro. E por isso existe crença até de ler a sorte. A sorte seria como uma coisa determinada, um destino para a pessoa. E há muitos agoureiros que acham que podem adivinhar o futuro. E com isso eles conseguem até dinheiro. Porque as pessoas sempre são curiosas. Agora, o cristão tem uma fé que é baseada, na verdade, no passado. Mas ela aponta para o futuro e segura tanto um como o outro. O passado, o presente e o futuro. Por quê? Fé no passado. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. E segue-se também que, uma vez alcançado pela fé, o cristão crê na sua eleição, que olha de volta à presciência. Então, quando Cristo foi crucificado, o Cordeiro de Deus foi crucificado desde antes da fundação do mundo, você também foi crucificado com ele, como cristão que és. E a predestinação olha para o destino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi categórica. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era predestinado. Agora ele representa essa classe de pessoa que, como Paulo, está crucificada com Cristo. Mas não podemos, de maneira alguma,
nos esquecermos de uma coisa: é que de todos os modos viemos ao mundo em pecado. Éramos, portanto, um cardo. Nasci em pecado, fui formado em iniquidade, vim ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai e mãe, toda a família, pecadores. Então, eu era, você era, nós éramos cardos. Porém, repentinamente, me tornei um grão de trigo. Agora, como aconteceu isto? Foi porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, aos Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Agora perguntamos, por que então ainda tivemos que nascer em pecado, sermos formados em iniquidade, virmos ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai, mãe, toda a família? Por que então nascemos como cardo e não como trigo? Ouvintes, aí justamente explica o porquê de Deus ter permitido a queda. Porque nele havia atributos de Deus, de Salvador, de curador, de transformador. Esses 80 anos, falando de uma maneira avantajada que o homem suporta aqui na terra, é simplesmente para que Deus manifeste através dele seus atributos de Salvador, de curador, de transformador e assim por diante. É o que explica isto. Agora, se de fato fomos elegidos nele antes da fundação do mundo e nos predestinou, então nós somos repentinamente transformados em um grão de trigo. Ora, o que foi isto? Eleição, predestinação. Agora, se não houvesse uma metamorfose na natureza, o mistério seria maior. Mas você sabe que existe uma metamorfose, uma transformação na natureza. Há seres, há insetos que se transformam de uma lagarta, por exemplo, em uma borboleta. Existe comprovadamente, cientificamente, e mesmo dispensando o fator científico, qualquer um pode ver a metamorfose, a transformação na natureza. O que facilita mais o compreendimento, a compreensão desse mistério da transformação. Agora, não é que nós fomos nascidos originalmente como perdidos e depois fomos salvos surpreendentemente. Não, Deus não se surpreendeu com a nossa salvação. Aquele pé de cardo estava elegido, predestinado para se transformar em trigo. Muitos outros cardos não se transformaram. Mas você se transformou. Mas o corpo de Cristo, a lavoura de Deus, foi transformada. Agora, é mistério. E se nós não tivéssemos um Deus de mistério, que Deus seria este?
Seria um ledor de sorte? Um agoureiro? Não. Ele não tem que ler a nossa sorte. Ele conhece a nossa procedência e conhece o nosso destino. E quando ele está em nós, nós simplesmente temos segurança disto. Isto quer dizer que desde então sabemos de onde viemos e para onde iremos. Eleição e predestinação. Isso é questão de ser filho. O filho pródigo é um exemplo disto. Ele saiu da casa e ele se transformou em um cardo, em um homem perdido, totalmente perdido, sem solução alguma. E ele mesmo chegou a pensar que não podia ser mais considerado como filho, mas sim como um jornaleiro da casa de seu pai. Mas ele disse que tinha um pai. Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei. Já não sou digno de ser chamado filho, mas me tenha como um de seus jornaleiros. Mas não podia ser assim. Ele era elegido, ele era predestinado. Isso é o que acontece com você, se é que você foi elegido desde antes da fundação do mundo. E a prova da transformação está na mudança de natureza. Não havia um homem mais bruto do que Moisés na terra. E depois ele se transformou no homem mais manso, mais humilde. Não havia um homem de natureza mais bruta do que o profeta desta era. Mas depois ele se transformou no homem mais manso e mais humilde que o século já conheceu. Ele, através do amor, da mansidão, conquistava até as feras. Ele conquistou bois, matadores, abelhas africanas. Ele conversou com a natureza. Ele entrou onde havia tigres ferozes. Ele conquistava as feras. No entanto, não pôde conquistar muitos cristãos, assim chamados. Você vê, Jesus pôde conquistar o ladrão, pôde conquistar a meretriz, pôde conquistar os perdidos, mas não pôde conquistar Anás, Caifás, aqueles que tinham moral, aqueles que tinham boa religião, a religião de Deus. Ele não pôde transformá-los, mas, no entanto, transformou homens e mulheres que de fato eram cardos. Eles não eram hipócritas, eles não eram sepulcros caiados. Todos sabiam que eles eram perdidos. Eles eram apanhados em adultério, eles eram apanhados roubando, eles eram apanhados furtando, eles eram marginalizados, como o caso de Zaqueu. Mas eles foram transformados e ele não pôde fazer nada. Não pôde fazer absolutamente nada por aqueles que eram, aparentemente, a lavoura de Deus. Cardo versus trigo. Ele não pôde fazer nada pelo trigo, socialmente falando, religiosamente falando, por aqueles que não matavam, não roubavam, não prostituíam. Ele não pôde fazer nada pelo mancebo de qualidade, Não pôde fazer nada por Caifás, mas pôde fazer tudo pelo ladrão, pela meretriz. Ele pôde transformá-los. Agora veja, a sua fé parece ser igual, mas tem diferença. Aí é outro sinal. Isto é como o caso de Caim e Abel. A fé em Deus
era igual. Eles tinham fé igual. Eram no mesmo Deus. Era na mesma mensagem. Mas um ofereceu de fato um sacrifício sem mistério, sem complicações. Abel ofereceu justamente aquilo que combinava com a revelação, com o plano de salvação, com o plano de Deus, o resgate, porque a coisa tinha sido sangue e não era fruta. Agora Caim tinha a mesma fé em Deus. Foi cultuar ao mesmo Deus, mas aquilo fez diferença, e aquilo fez com que ele continuasse sendo um cardo. Agora Abel era, de fato, carne e ossos, como Caim. Eram semelhantes e, naturalmente, sujeitos às mesmas paixões, como Elias era sujeito às mesmas paixões que somos. Vejam, sacerdotes e os revelados sobre quem era Jesus. Olhem o comportamento dos sacerdotes, dizendo que era Belzebu. Jesus era Belzebu, príncipe dos demônios. Mas veja o comportamento de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O comportamento do ladrão crucificado do lado direito. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vendo um quadro de derrota, enxergou ali um rei vitorioso num quadro de derrota. É isto que acontece, você vê na mensagem, que o mundo vê como um quadro de derrota. Você vê no ministério que os olhos naturais olham como derrotado, mas vê nele o poder de Deus, a coluna de fogo. Você vê na mensagem do profeta de Deus aquilo que o mundo natural religioso não pode ver. Agora, voltando à curiosidade sobre o futuro, o poeta diz: nada sei sobre o futuro, porém nada temo no futuro. Por que tanto temor e curiosidade pelo amanhã? Se somos elegidos desde antes da fundação do mundo, ora, irmãos ouvintes, o que fala a predestinação? Baseado numa eleição. Fala que estaremos com Cristo, que Jesus estará conosco. A curiosidade é mais causada pelo medo, pelo temor. É uma interrogação. A interrogação quer dizer insegurança, nesse caso. Quer dizer incerteza. Então começa a se estudar, curiosamente, o que será o futuro da alma, o que será o futuro do espírito. Mas Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E assim ficam recomendando suas almas. Mas ele disse, gritou com sua alma, com seu espírito: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Eleição e predestinação. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será, mas um doce amigo tenho que minha mão sustentará. Isto é tudo para o cristão. Você vê que mesmo Jó, está escrito a seu respeito que ele temeu aconteceu.
Ora, se é o que você teme acontece, e o que você crê? O temor, nesse caso, é uma fé negativa. Você está crendo que vai ser derrotado, derrotada, e que essa doença vai te matar. Então isso acontecerá. É uma fé negativa. Por que agora não ter fé? Que embora o barco jogado para lá e para cá, o que é seu é seu. Eles dizem, o que é do homem, o boi não lambe. O que é do homem é do homem. Se Deus te deu, Ele te deu. Por que temer? Se Ele te elegeu, se Ele te predestinou. Ora, somente há uma coisa a fazer. É segurar, é crer, é confiar. E isto é o que coloca Deus em cena. Não temas o futuro. Deus se encarrega dele. Confia somente e Ele te abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te coroe de glória e de fé em sua palavra. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso, profunda gratidão.
cuidarás de mim, ainda que a luta aumente o furor, estou confiando em ti, Senhor. Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios de bem dizer-te e de cantar tua glória, porque conservo de teu amor imenso profunda gratidão. Entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tirou da miséria deste mundo de horror. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te chama, quer dar-te guarida. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar. Quer ser filho de Deus por Cristo Jesus, negue a si mesmo e siga carregando a cruz. Aleluia, aleluia, vamos todos louvar Jesus Cristo bendito, que nos veio salvar.